Vamos abrir no livro de Salmos, Salmos 29. A voz de Deus na tempestade. Salmos 29. Tributai ao Senhor, Filho de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida a seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como um rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força a seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Meus irmãos, os que estão na presença do Senhor, nós que fomos chamados das trevas para sua maravilhosa luz, devemos estar alegres para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os que estão na presença do Senhor fazem tudo da maneira que o Senhor gosta. Por isso, este é o prazer deles. Eles vêm de longe com um só propósito, agradar a Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os que estão na presença de Deus devem elogiá-lo de coração, pois Ele é digno de todo elogio. Não deve ser um elogio falso, não, como uns que Jesus reprovou. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. Não, nós vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Os que estão na presença de Deus está porque é um dever, não é uma opção, não, é uma obrigação. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Não é opcional adorar a Deus. Adorar a Deus é dever, é obrigação, é mandamento. Mas, mesmo sendo mandamento, deve ser algo voluntário, algo espontâneo. É uma ordem, mas a pessoa deve fazê-lo como Jesus o fez por nós. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tomar. Esse mandamento recebido do meu Pai. Os que estão na presença do Senhor devem estar focados no propósito de adorar a Deus. Seja em casa, seja na igreja, quando é determinado o dia, nós não devemos nos concentrar em outra coisa a não ser adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Os que estão na presença do Senhor são indivíduos que conhecem a Deus por experiência.
Não, nós estamos aqui porque nos foi revelado o Senhor. O Senhor se revelou para nós, revelou a sua salvação para nós. Então, nós não somos pessoas que estão alienadas acerca desse Deus, porque nós temos provado que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Uma das atividades eternas, uma das atividades que teremos na eternidade será adorar a Deus. É muito temeroso os que não gostam de fazê-lo, porque se vai ter uma atividade no céu, já sabemos, adorar ao Senhor. O Cordeiro de Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus não gosta de adorar. Quem não gosta de adorar a Deus não terá acesso ao paraíso. É preciso ter essa disposição. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Neste salmo, vamos aprender algumas razões para manter a chama da adoração sempre acesa. A pessoa às vezes, não tem motivo. E aqui então o salmo aponta esses motivos que vão nos ajudar a manter acesa a chama da adoração. Por isso o nosso tema é o grande poder da voz de Deus. O grande poder da voz de Deus. Em primeiro lugar, os filhos de Deus devem exaltar o poder dos feitos de Deus e da pessoa de Deus. Eu devo falar de Deus bem e devo falar dos seus grandiosos feitos. Vamos ler o versículo 1 e 2? Tributai ao Senhor, Filho de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida a seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Adorar a Deus, então, como eu disse, não é uma opção, mas uma obrigação do servo do Senhor que foi criado por Deus. Deus nos formou do pó da terra. E Deus também nos resgatou da escravidão e da morte. Ele é Senhor duas vezes, Senhor, ou melhor, dono, como Criador e como Redentor. Aleluia, diz o Salmo 150, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, todo ser que respira, louve ao Senhor. É uma obrigação louvar a Deus. É como se Deus estivesse passando pelas ruas e pelas casas. Cadê os meus adoradores? Não estou ouvindo nenhum tipo de música dirigida a mim, nem estou vendo eles saírem para se reunirem para adorar o meu nome. O que é que eles estão fazendo? Homenagear a Deus pode ser feito de maneira pessoal, é um culto você e Deus elogiando ao Senhor, mas pode ser feito também na família. Se tiver crentes com você, você deveria se reunir com eles para adorar, e também deve ser publicamente, junto com toda a congregação, individualmente, ou em família, ou coletivamente. Tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Deus estabeleceu no Velho Testamento o sétimo dia para que o nome dele fosse adorado. Era obrigação da igreja no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a igreja de Cristo começou a observar o primeiro dia da semana, porque foi o dia da ressurreição. No Velho Testamento, eles comemoravam a primeira criação. No Novo Testamento, eles comemoram a nova criação. Diz o texto sagrado:
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eles lembravam a primeira criação. Nós agora, no domingo, lembramos da segunda criação, da nova criação em Cristo Jesus. Nossas orações e nossos cânticos ao Senhor precisam mencionar as obras de Deus na criação, sendo uma maneira correta de prestar tributos a Deus. Como é que eu adoro a Deus? Como é que eu louvo a Deus? É fazendo referência ao feito dele. O Senhor criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Eu posso detalhar, se quiser, revelando esses feitos do Senhor. E vocês encontram vários salmos falando sobre isso. Por exemplo, o salmo que era cantado, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Ele está louvando a Deus pelas coisas que Deus criou. Então eu posso fazê-lo no cântico. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo. Eu posso fazer pelo cântico, mas eu posso fazer pela minha oração particular coletiva. Exaltamos o nome de Deus através da oração, através dos cânticos, fazendo referência a seus feitos redentivos para salvar seu povo, não só a graça comum, mas a graça especial. Lembrem, quando os nossos irmãos saíram do Egito, atravessaram de pés enxutos, foram salvos da morte, eles do outro lado começaram a louvar a Deus. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu o exaltarei. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. É o texto 15, é um cântico de louvor a Deus pelo feito do Senhor. Eu devo cantar cânticos que falem dos feitos redentivos do Senhor. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigar em Jesus. É lindo, a gente canta o feito de Deus. Engrandecemos ao Senhor através das orações e dos cânticos, afirmando que Deus é único. Não existe outro igual ao nosso Deus. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E a gente diz: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Bendizemos a Deus em oração e em cânticos, confessando sua paternidade. Ele é o nosso Pai. Jesus nos ensinou: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Veja a exaltação que os irmãos faziam ao Senhor.
falamos bem de Deus através dos cânticos e das orações, exaltando o seu poder, como especifica o Salmo. Exaltai o seu poder, porque a voz do Senhor é poderosa. Ele é onipotente, tem todo o poder. Jesus disse: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. O Salmo 46, falando desse poder: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe um termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Elogiamos a Deus pela oração e pelo cântico, mencionando o seu glorioso nome. Lembra do mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, porque o nome de Deus é um nome singular, é um nome especial. Louvai ao Senhor, diz o Salmo. Louvai, servo do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascente do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Exaltação do nome glorioso do nosso Deus. É o nome que está acima de todo nome, a qual o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Vamos, reverenciamos ao Senhor através da oração, através do cântico, mencionando sua santidade. Diziam os querubins, ou melhor, os querubins, quando Isaías teve a visão do Senhor, diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O grande poder da voz de Deus. Em segundo lugar, os filhos de Deus devem exaltar o poder do juízo de Deus. Observe 3, leamos aí o 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Apesar de não correr muito aqui, mas quando vem uma tempestade, todo mundo treme. Quando tem trovoada, muito se esconde. Quando tem raios, a pessoa fica apavorada. Por quê? Porque dá a impressão que está vindo alguma coisa forte, poderosa, irada, zangada, e parece que vai destruir tudo, a casa vai cair, o raio vai destruir, né? A fúria do mar, a fúria do vento, a fúria das águas. É Deus vindo em tempestade, é Deus vindo em juízo. Nós devemos exaltar o nome de Deus pelos seus juízos. A fúria da natureza causa grande espanto, terror e grande danos aos homens e a tudo que eles estimam, mas também elas retratam o juízo temporário e definitivo de Deus. Vocês lembram a tempestade? Deus está na tempestade enviando juízo. Ou trago à memória de vocês o fujão Jonas. Vá a Tarsis, anuncia contra ela o mal. Ele foi, mas para ir, vá a Nínive, ele foi para ir para Tarsis. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Preste atenção. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis,
pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí vem o juízo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. É a forma de Deus vindo em juízo para corrigir o faltoso crente por desobedecer a Deus. Não há possibilidade de nos escondermos do juiz de toda a terra. Jonas tentou fugir, mas Deus foi ao encontro dele. Assim também diz a palavra de Deus que no dia do juízo final, todos vão estar na presença do Senhor. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Ninguém escapará do dia do juízo. Todos vão ter de encarar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A voz da consciência não cauterizada é um instrumento de Deus para nos advertir das consequências de nossos pecados. Sim, se ele não fala pelo trovão, ele fala pela consciência. Diz: olha, você está errado. E às vezes a consciência fica batendo ali e a gente se sente incomodado. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. As catástrofes são figuras do que vai acontecer com os pecadores não arrependidos. Por isso os homens são inconscientemente afetados pela tragédia. Nós não sofremos como os irmãos lá do Rio Grande do Sul, que perderam quase tudo ou tudo, mas a gente, ao ouvir falar aquela notícia, nós ficamos assombrados. Porque é como se Deus tivesse, de maneira bem consciente, falando no nosso interior, dizendo: olha, cuidado, cuidado, o que acontecerá com os pecadores? Foi assim no dia de Joel: narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aí ele compara essas pragas ao dia do Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Deus estabeleceu, meus irmãos, um dia na sua agenda que vai julgar os homens e anjos que pecaram contra ele. Diz o apóstolo Paulo: não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, comunica, notifica todos os homens em toda parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. No dia do juízo final, Deus será glorificado nos que serão condenados, por manifestar a sua justiça, e será glorificado nos salvos, por manifestar a sua graça. Em tudo Deus será glorificado. O Apocalipse
falando sobre essa verdade. O Cântico de Moisés. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os homens devem se preocupar com suas crenças e comportamentos, porque eles vão determinar o seu destino eterno. Tome cuidado com o que você está crendo. Tome cuidado como você está vivendo, porque isso afetará a sua sentença ou absolvição lá no dia do juízo. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E muitos de nós tivemos uma vida assim. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificado, mas fostes justificado em um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele nos transformou. Conceber que Deus vai absolver todos no dia do juízo final revela ignorância das Escrituras e dos relatos dos juízos de Deus ao longo da existência da raça humana. Diz a palavra claramente que haverá pessoas salvas e pessoas condenadas. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então veja que ele está exaltando o juízo de Deus, o poder de julgamento divino. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque um dia a justiça se manifestará plenamente. Ela vai se manifestar. Os próprios crentes que foram mortos por causa da palavra e do testemunho que deram, clamavam com grande voz: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, deixas de julgar os que habitam sobre a terra e delas vinga o nosso sangue? A cada um deles foi dada uma vestidura branca. Lhe foi dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Não chegou o momento ainda de Deus aplicar a justiça plena. Então a gente tem de aguardar com confiança. Quem louva a Deus pela sua justiça vai viver aqui na terra temendo a Deus de todo o coração. Quando José, mesmo longe dos parentes, foi convidado a deitar com a mulher de Potifar, ele disse: eu temo a Deus, eu temo a Deus. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Em último lugar, que é o terceiro, o grande poder da voz de Deus. Terceiro lugar, os filhos de Deus devem exaltar o poder do Evangelho, não só do juízo, mas do Evangelho.
a voz do Senhor poderosa. Versículo 4, leamos. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Enquanto falou da escuridão, do assombro, agora fala da realeza, da beleza da palavra de Deus. O Evangelho, irmãos, é a dinamite de Deus para destruir todas as cadeias que aprisionam os homens. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E a palavra que aparece para poder aqui é dinamite. Quando se prega o Evangelho é uma dinamite para quebrar qualquer corrente que esteja no coração dos homens. É o poder de Deus, é a voz majestosa de Deus. A voz do Senhor, pelo Evangelho, convence os homens da sua desobediência à palavra de Deus e do castigo eterno que lhes aguarda. Diz que quando Pedro pregou aquela palavra, primeiro sermão, em Atos 2, os ouvintes reagiram. Ouvindo eles estas coisas, ficaram agitados o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro então deu a resposta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E 3.000 almas naquele dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. A mensagem poderosa de Deus, através do Evangelho, leva os homens a confessarem seus pecados e abandonarem. Quando o Evangelho é pregado e a pessoa crê, ela abandona qualquer coisa que aborrece o Senhor. Foi assim na igreja, na região, na cidade de Éfeso. Paulo pregou ali o Evangelho e diz a palavra: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando o Evangelho chega, quebra qualquer pecado da vida do homem. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As boas novas vindas de Deus capacitam os homens a crer na pessoa e obra de Cristo para que eles possam ser salvos. Está ali o eunuco lendo a palavra e o Senhor diz a Filipe: aproxima-te do carro. E o eunuco estava lendo uma passagem do profeta Isaías e o eunuco, Filipe, perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Então ele convidou Filipe e Filipe começou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminham fora, chegaram a certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crer de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. O Evangelho é o poder. O estrangeiro foi comovido. Através da voz do Evangelho, os homens são libertos do domínio do pecado e passam a andar em novidade de vida. Mas graças a Deus, porque outrora, antes de se converter, escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregue. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem,
por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Evangelho, o poder de Deus, leva os homens a lerem e meditarem na palavra do Senhor, a buscar a Deus em oração e ali prestar culto. Que mudança houve na nossa vida. A Bíblia era uma letra miudinha e dava sono para a gente ler. A gente não dava igreja, a maioria aqui não nasceu na igreja, mas agora a gente lê a Bíblia, hoje a gente ora, hoje a gente cultua, porque Deus transforma o nosso coração. Pelo Evangelho de Deus, os homens passam de criaturas de Deus para filhos de Deus, tornando-se herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Pela voz do Evangelho de Deus, os homens de fé são batizados com o Espírito Santo da promessa, que os habilita a fazer a vontade do Senhor. A voz poderosa de Deus, através do Evangelho, dá acesso ao reino dos céus, aos homens que se arrependeram e creram no Evangelho. O Evangelho é o poder, é a voz majestosa de Deus. Concluo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida a seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Apesar de vários motivos para adorar o Senhor, o povo de Deus tem abandonado o culto por divertimento que não lhe traz vitalidade espiritual. Não querem adorar esse Deus glorioso e poderoso. Preferem um cinema, preferem uma partida de futebol, preferem dar uma volta, mas não adorar esse Deus. O pecado de não adorar a Deus é típico do homem que não conhece a Deus como Senhor e Salvador, mas está invadindo a vida de muitos crentes em Cristo Jesus. Sim, os homens deste mundo estão no lugar deles mesmo, porque o lugar deles é lá, longe da presença do Senhor, mas infelizmente os crentes estão sendo contaminados com este mal, estão fazendo a mesma coisa que esses homens pecadores e deixando de adorar a Deus. O pecado de não adorar a Deus, temos tido dificuldades em exaltar a Deus pelo que Ele é e o que faz através de nossas orações. Às vezes o pastor Cândido diz: vamos fazer oração agora de louvor. Aí o pessoal confunde louvor com gratidão, com confissão. Não, louvor é você falar quem Deus é. Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, é Pai da eternidade. Eu começo a exaltar pelo que Deus é. Eu não estou pedindo nada, eu só estou engrandecendo, falando bem, elogiando a Deus pelos seus feitos, por exemplo. Temos tido, então, dificuldade de fazer essa separação. Nós somos os filhos de Deus e, como filhos, temos de honrar nosso Pai, revelando aos homens quem Ele é e o que Ele faz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Diga também ao povo quem é o Deus que você serve. Como filhos de Deus, devemos glorificar a Deus com o nosso estilo de vida. O respeito que devemos ter ao nome de Deus precisa se expressar na pontualidade do culto ao Senhor. O nome de Deus não é qualquer nome. Se eu vou para um cinema, eu não vou na hora, porque eu vou perder o início do filme. Se eu vou viajar, eu chego 1 hora antes para despachar a malha, senão eu vou perder o voo ou vou perder o ônibus. Se para o trabalho eu chego às vezes até 1 hora antes de começar o próprio trabalho, para não ser reprovado. Mas o Deus que é vivo e grande e poderoso, eu posso ir qualquer hora, nada não. Meus irmãos, Ele reprovou a igreja
de Malaquias lá, rapaz, vocês não têm respeito pelo meu nome, vocês inclusive trazem ofertas que não são apropriadas para mim, meu nome é grande em toda a terra, eu preciso que vocês tenham respeito por mim. Então nós precisamos ter mais respeito por esse Deus maravilhoso, irmãos. Deus reprova o culto dos desprezadores do seu glorioso nome. Quem não tem respeito pelo nome do Senhor, nem vem adorar a Deus, porque Deus está indignado com esse tipo de adorador. Uma vida de transgressão aos mandamentos do Senhor invalida qualquer culto que o indivíduo preste ao Senhor, porque Deus é santo, santíssimo. Ele não pode ver o mal. A adoração não se limita a culto público. Não pense que a adoração só é na igreja, não. A adoração também é em particular. A adoração também pode ser em casa. Nós precisamos adorar a Deus. Deus está procurando adoradores. Sim, o Pai está procurando os que o adorem em espírito e em verdade. Será que Ele já te achou? Será que Ele já botou você na conta dele? Esse aqui me adora? Vamos adorar a Deus. Que Deus nos abençoe.